Sakamoto, quero mudar de assunto aqui contigo, trazer a Venezuela em pauta, que também foi pauta no debate em São Paulo, mas o contexto é internacional. Estados Unidos apreendem avião de Maduro na República Dominicana e levam para a Flórida. Bom, a gente está vendo aí imagens do Nicolás Maduro, o avião dele saiu da Venezuela, foi apreendido pelos Estados Unidos, está agora na Flórida. O avião estava na República Dominicana. A apreensão foi feita hoje, segunda-feira, e os Estados Unidos alegaram que a compra do avião violava as sanções aplicadas ao país. Um avião Dassault Falcon 900EX foi comprado por 13 milhões de dólares, na cotação de agora 73 milhões de reais. A Flight Radar 24 mostrou o percurso do avião, o rastreamento, ele saindo, portanto, lá da República Dominicana em direção a Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça apreendeu uma aeronave adquirida ilegalmente por 13 milhões de dólares por meio de uma empresa de fachada e foi contrabandeada para fora dos Estados Unidos para ser usada por Nicolás Maduro e seus comparsas. Foi o que disse o procurador-geral Merrick Garland num comunicado. A apreensão em meio à tensão, né, nessa eleição na Venezuela, ainda muita indecisão, indefinição, apesar de o Maduro ter sido declarado vencedor, né? Existe essa contestação de boa parte do mundo, dos Estados Unidos, que já disseram que oficialmente consideram o Edmundo Gonzalez como o vencedor, e o Brasil também ainda não reconheceu e diz que não reconhecerá as eleições do Maduro sem que haja uma transparência nessa apuração. Em 2019, os Estados Unidos proibiram transações com pessoas que tenham direto ou indiretamente agido para o Maduro ou para o governo da Venezuela. Em 2005, Washington impôs sanções a indivíduos e entidades na Venezuela. Portanto, essas sanções todas, né, Sakamoto? E segundo os Estados Unidos, houve uma burla ali para que o avião fosse vendido clandestinamente e agora recolhido de volta ao país. E o engraçado, Diego, é que já tem aquele pessoal que não exercita o tico, não exercita o tico e o teco, fazendo comparação com a declaração do Musk, né? Esquecendo que no caso do Maduro, isso acontece porque os Estados Unidos têm um monte de embargos, né? Tem um monte de sanções, quer dizer, impostas contra o governo da Venezuela, né? E não tem sanções impostas contra o governo brasileiro, até porque são países amigos, né? Então, você que fez essa comparação, né? Sim, você é um terraplanista diplomático, né? Leia mais. Mas o que acontece é o seguinte, Diego, bem, o governo americano não reconhece o Maduro como vencedor da eleição, apesar de ter tido uma distensão nas negociações de Barbados, né, no Acordo de Barbados, que permitiu inclusive a eleição presidencial na Venezuela. Eles não há uma Houve uma pequena distensão, mas não é. Os Estados Unidos não reconhecem a vitória do governo Maduro. Os Estados Unidos está em pé de disputa com o governo Maduro, não vai brigar, exatamente, não vai invadir, né? Não vai, isso não vai acontecer, né? Só que o que acontece é que rola uma pressão, e isso é uma parte da pressão. Os Estados Unidos vem fazendo pressão, vem lembrando, com isso os Estados Unidos lembra a Venezuela de que há sanções impostas contra o regime Maduro, contra pessoas ligadas ao regime Maduro, né? Então, segundo os Estados Unidos, esse avião estaria à disposição da cúpula do regime e agora foi arrestado, né? Então, faz parte dos instrumentos. Você pode concordar ou discordar, mas faz parte dos instrumentos que os Estados Unidos estão usando para pressionar o governo Maduro, para mostrar também que a vida do governo Maduro não vai ser fácil de agora em diante. O problema é que isso é insuficiente também. Isso mostra, isso mantém pressão, isso mostra, olha, eles tinham bens fora, tudo isso mais. Mas isso é insuficiente para fazer as coisas voltarem aos trilhos democráticos na Venezuela. Infelizmente, até agora a gente não vê nenhuma saída. Repito, tem alguns malucos, né? Eu não gosto de usar a palavra maluco, mas é que na melhor forma, para não usar xingamento, usa maluco. Que acham que o Brasil, os Estados Unidos, a União Europeia tinha que invadir a Venezuela. Eu falei, gente do céu. O pessoal joga a Counter-Strike, o pessoal joga videogame demais, assim, sabe? E acha que a vida, todo mundo tem três vidas, que matou, tem mais duas, né? Não tem, seria um banho de sangue, respingaria para toda a América do Sul, seria um rebosteio sem tamanho. Então, não rola, né? Não vai ser uma opção, não vai ser uma saída, né?
tá se desenhando, Diego, que a gente vai ter um outro país como Cuba na América Latina, né? Tipo, se não tinha, não, porque é diferente a relação dos outros países. Só que os outros países, Colômbia, Brasil, uma série de países vai parar de enxergar a Venezuela como uma democracia, sendo que já deveria ter parado de enxergar antes, né? É. Só que eu não acredito que vai mudar. Do jeito que tá, ao que tudo indica, Maduro vai ficando.